Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Llosa. Parte 5. O Menino Sem Voz. Continuação. Os 2 dias que estavam previstos para a bateria de exames se ampliaram para 4, e em nenhum deles pude vê-la. O hospital era muito rígido com os horários, e quando eu saía da Unesco, já era tarde para a visita. Não consegui sequer falar com ela pelo telefone. De noite, Helena me contava o que tinha conseguido saber. Ela suportava com dignidade os exames, análises, interrogatórios e espetadas. Helena trabalhava em outro pavilhão, mas dava um jeito de vê-la 2 vezes por dia. Além disso, o professor Bourrichon, titular de medicina interna, uma das sumidades do hospital, havia se interessado pelo caso. No fim da tarde, em casa, quando ainda encontrava Hilal em frente ao aparelho de televisão, lia no seu quadro a pergunta: quando ela vai voltar? No 4º dia, à noite, depois de servir o jantar e botar Hilal na cama, Helena voltou à minha casa para dar notícias. Embora ainda faltassem os resultados de alguns exames, naquela tarde o professor Bourrichon adiantara algumas conclusões. A hipótese de AIDS estava excluída, de maneira terminante. Ela sofria de uma desnutrição extrema e um estado agudo de abatimento depressivo, de perda do impulso vital. Precisava de um tratamento psicológico imediato que a ajudasse a recuperar a alegria de viver. Sem isso, qualquer programa de recuperação física seria ineficaz. O estupro provavelmente era verídico. Tinha marcas de rasgões e cicatrizes, tanto na vagina quanto no ânus, e uma ferida que suporava, resultado de um instrumento metálico ou de madeira. Ela não lembrava, introduzido à força, que tinha machucado uma das paredes vaginais perto do útero. Parecia surpreendente que essa ferida, mal cuidada, não tivesse provocado uma septicemia. Seria necessário fazer uma intervenção cirúrgica para limpar o abscesso e suturar a ferida. Porém, o mais delicado no quadro clínico era o forte estresse, que a deixava arrasada, consequência da experiência de Lagos e da incerteza de sua situação atual. Estava insegura, não tinha apetite e sofria ataques de terror. Seus desmaios eram consequência daquele trauma. O coração, o cérebro e o estômago funcionavam perfeitamente. Vão fazer uma pequena operação no útero amanhã cedo, acrescentou Helena. O doutor Pneu, o cirurgião, é meu amigo e não cobrará nada. Só vai ser preciso pagar o anestesista e os remédios, uns 3.000 francos, mais ou menos. Não há problema, Helena. Afinal, as notícias não são tão ruins assim, não é mesmo? Ela me animou. Podia ser bem pior, tendo em vista a carnificina que esses selvagens fizeram com a coitada. O professor Bourrichon recomenda que ela passe um tempo numa clínica de repouso, com bons psicólogos. Que não caia nas mãos de uns desses lacanianos que podem metê-la num labirinto e complicar a situação mais do que está. O problema é que essas clínicas costumam ser bastante caras. Eu consigo o que for preciso. O importante é encontrar um bom especialista que a tire desse estado e ajude-a a voltar a ser aquela que era, não o cadáver em que se transformou. Vamos encontrar, prometo. Helena sorriu, dando uma palmadinha no meu braço. É o grande amor da sua vida, não é, Ricardo? O único, Helena. A única mulher que amei, desde menina. Fiz o impossível para esquecê-la, mas na verdade é inútil. Sempre a amarei. Para mim, a vida não vai ter sentido se ela morrer. Que sorte a dela, inspirar um amor assim. Riu minha vizinha. Chapeau. Vou pedir a receita. Simon tem razão. Esse apelido que ela pôs em você é a sua cara. Na manhã seguinte, pedi licença da Unesco para permanecer no hospital Cochin durante a pequena operação. Esperei num corredor soturno, de teto muito alto, pelo qual corria um vento gelado e circulavam enfermeiras, médicos, pacientes e, de vez em quando, doentes deitados em macas com tanques de oxigênio ou frascos de plasma suspensos sobre as cabeças.
Havia um cartaz de proibido fumar, ao qual ninguém parecia prestar atenção. O Dr. Pneu conversou comigo por alguns minutos, na frente de Helena, enquanto tirava as luvas de borracha e, com um sabão espumoso, lavava minuciosamente as mãos num jato de água que expelia fumaça. Era um homem bastante jovem, seguro de si mesmo, que não usava meios termos para falar. Ela vai ficar perfeitamente bem, mas veja bem, já sabe o seu estado. Está com a vagina ferida, propensa a inflamar e sangrar. O ânus também está machucado. Qualquer coisa pode irritar e abrir as feridas. Você vai ter que se controlar, amigo. Fazer amor com muito cuidado e não muito frequentemente. Pelo menos, nestes 2 primeiros meses, recomendo contenção. De preferência, nem tocar nela. E, se não for possível, só com extrema delicadeza. Ela sofreu uma experiência traumática. Não foi um simples estupro. Foi, para falar claro, um verdadeiro massacre. Fiquei ao lado da menina má quando a levaram do centro cirúrgico para a grande sala comum, onde a puseram num espaço isolado com 2 biombos. Era um lugar muito amplo, mal iluminado, com paredes de pedra e tetos côncavos e escuros, que faziam pensar em ninhos de morcego. Azulejos impecavelmente limpos e um forte cheiro de desinfetante e lixívia. Estava ainda mais pálida que antes, cadavérica, com os olhos entrecerrados. Quando me reconheceu, esticou o braço. Peguei sua mão entre as minhas e pareceu tão fininha e pequena quanto a de Hilal. Estou bem, disse, com firmeza, antes que eu perguntasse como se sentia. O doutor que me operou era muito simpático e bonitão. Beijei seu cabelo, suas lindas orelhinhas. Espero que não tenha flertado com ele. Você é bem capaz. Fez pressão com a mão e, quase imediatamente, caiu no sono. Dormiu a manhã inteira e só acordou no começo da tarde, reclamando de dor. Por instruções do médico, uma enfermeira veio lhe dar uma injeção. Pouco depois apareceu Helena, de avental branco, trazendo um casaquinho. Vestiu-o por cima da camisola. A menina má quis saber de Hilal e sorriu quando ouviu que o filho dos Grabowski perguntavam por ela o tempo todo. Fiquei ao seu lado boa parte da tarde e acompanhei enquanto comia, numa pequena bandeja de plástico, uma sopinha de legumes e um pedaço de frango fervido com batatas cozidas. Levava a comida à boca sem muita vontade, só para satisfazer a minha insistência. Sabe por que todo mundo aqui me trata tão bem? Perguntou. Por causa de Helena. As enfermeiras e os médicos a adoram. É muito popular no hospital. Pouco depois mandaram embora as visitas. Nessa noite, na casa dos Grabowski, Helena me trouxe notícias. Havia pesquisado e conversado com o professor Bourrichon. Este sugeriu uma pequena clínica privada em Petit-Clamart, não muito longe de Paris, aonde já havia mandado alguns pacientes, vítimas de depressão e desequilíbrios nervosos provocados por maus tratos, com excelentes resultados. O diretor tinha sido seu colega de faculdade. Se quiséssemos, podia falar com ele sobre o caso da menina má. Você não sabe como fico grato, Helena. Parece o lugar certo. Vamos levá-la o quanto antes. Helena e Simon se entreolharam. Estávamos tomando o nosso habitual café, depois de jantarmos uma omelete, um pouco de presunto e salada com um copo de vinho. Temos 2 problemas, disse Helena pouco à vontade. O primeiro, você sabe, este lugar é uma clínica particular e bastante cara. Tenho algumas economias e, se não bastarem, faço um empréstimo. Se for preciso, vendo este apartamento. Dinheiro não é problema, o importante é que ela fique bem. Qual era o outro? O passaporte que ela apresentou no Hospital Cachan é falso, explicou Helena, com uma expressão e um tom de voz que pareciam pedir desculpas. Tive de fazer malabarismos para que a administração não a denunciasse à polícia. Mas ela tem de sair do hospital amanhã mesmo e nunca mais voltar, infelizmente. E não descarto a possibilidade de que, assim que puser os pés na rua, avisem as autoridades.
Essa moça nunca vai deixar de me surpreender, exclamou Simon. Estão vendo como as nossas vidas são medíocres em comparação com a dela? A questão dos documentos poderia ser resolvida? Helena me perguntou. Imagino que deve ser difícil, naturalmente. Não sei, mas isso pode ser um grande obstáculo na clínica do Dr. Zilaski, em Petit-Clamant. Não vão aceitá-la se descobrirem que sua situação na França é ilegal, e podem até chamar a polícia. Imagino que a menina má nunca na vida teve documentos em ordem, disse eu. Aposto que não tem um passaporte, e sim vários. Pode ser que algum deles pareça menos falso que os outros. Vou perguntar a ela. Assim, acabamos todos na cadeia. Simon soltou uma gargalhada. Helena vai ser impedida de exercer a medicina e eu, afastado do Instituto Pasteur. E então, começaremos, por fim, a viver a verdadeira vida. Terminamos rindo os três juntos, e essa risada, partilhada com meus dois amigos, me fez bem. Foi a primeira noite das últimas 4 que dormi, sem interrupções, até o despertador tocar. No dia seguinte, quando voltei da Unesco, encontrei a menina má na minha cama, e o buquê de flores que eu lhe enviara num vaso de água sobre a mesinha de cabeceira. Agora se sentia melhor, sem dores. Helena a trouxera do hospital Cochin e a ajudou a subir, mas depois voltou para o trabalho. Hilal estava com ela, muito contente com a recém-chegada. Quando o menino saiu, a menina má falou em voz baixa, como se o filho dos Gravovsky ainda pudesse ouvi-la. Peça para Simon e Helena virem tomar o café aqui, esta noite, depois de botarem Hilal na cama. Vou ajudar. Quero agradecer por tudo que Helena fez por mim. Não deixei que ela se levantasse para me ajudar. Preparei o café e pouco depois os Gravovsky bateram na porta. Levei a menina má, carregada. Não pesava nada, talvez tanto quanto Hilal, para se sentar conosco na sala e a agasalhei com um cobertor. Então, antes mesmo de cumprimentá-los, ela soltou a notícia com os olhos radiantes. Não caiam para trás de susto, por favor. Essa tarde, depois que Helena nos deixou sozinhos, Hilal me abraçou e me disse em espanhol, bem claro. Ama muito você, menina má. Disse ama, não amo. E, para que não restasse a menor dúvida de que estava dizendo a verdade, fez uma coisa que eu não via desde os tempos de aluno do colégio Champagnat, em Miraflores. Levou-a à boca, os dedos em cruz, e os beijou dizendo, juro, ele falou exatamente isso, letra por letra. Helena começou a chorar e, enquanto derramava umas lágrimas grossas, também ria, abraçada à menina má. E Hilal disse mais alguma coisa? Não. Quando tentou puxar uma conversa com ele, o menino voltou para o seu mutismo e respondeu em francês com a ajuda do pequeno quadro negro. Mas essa frase, pronunciada com o mesmo fiapo de vozinha que ela já ouvira no telefone, demonstrava de uma vez por todas que Hilal não era mudo. Durante algum tempo, não falamos de outra coisa. Tomamos o café e Simon, Helena e eu bebemos um uísque de malte que estava guardado na minha despensa desde tempos imemoriais. Os Gravovsky determinaram a estratégia a seguir. Nem eles nem eu devíamos demonstrar que sabíamos de nada. Como o menino tinha tomado a iniciativa de se dirigir à menina má, esta, da maneira mais natural possível, sem fazer qualquer pressão, tentaria estabelecer um novo diálogo, fazendo perguntas, dirigindo-se a ele sem olhá-lo de frente, de maneira distraída, evitando cuidadosamente que Hilal se sentisse vigiado ou submetido a uma prova. Depois, Helena falou com a menina má sobre a clínica do Dr. Zilaski, em Petit-Clamart. Era um lugar pequeno, numa área bem cuidada e cheia de árvores, e o diretor, amigo e colega de faculdade do professor Bourrichon, era um psicólogo e psiquiatra de prestígio, especializado em tratar pacientes com depressão e transtornos nervosos decorrentes de acidentes, maus tratos e traumas diversos, assim como de anorexia, alcoolismo e dependência de drogas. As conclusões das avaliações eram terminantes.
A menina má precisava se isolar por um tempo num lugar apropriado, em repouso absoluto, onde, ao mesmo tempo que seguiria um programa dietético e de exercícios para recuperar as forças, receberia apoio psicológico que a ajudasse a apagar as reverberações daquela experiência horrível na sua mente. Quer dizer que eu sou doida? Perguntou. Isso sempre esteve, respondi. Mas agora, além do mais, está anêmica e deprimida, e disso podem curá-la nessa clínica. Doida de pedra vai continuar sendo até o fim dos seus dias, se é isso que a preocupa. Não riu da gracinha, mas, mesmo ainda um pouco reticente, rendeu a minha insistência e aceitou que Helena marcasse uma entrevista com o diretor da clínica Petit Clamant. Nossa vizinha nos acompanharia. Quando os Gravoski se despediram, a menina má olhou para mim angustiada e cheia de recriminações. E quem vai pagar essa clínica? Você sabe muito bem que eu não tenho aonde cair morta. Só pode ser o babaca de sempre, respondi, ajeitando seus travesseiros. Você é a minha louva-a-Deus, sabia? Um inseto fêmea que devora o macho enquanto fazem amor. Ele morre feliz, parece. É o meu caso, exatamente. Não se preocupe com o dinheiro. Não sabe que sou rico? Segurou um dos meus braços com as duas mãos. Você não é rico, é um pobre coisinha à toa, disse furiosa. Se fosse, eu não teria ido para Cuba, nem para Londres, nem para o Japão. Teria ficado com você daquela vez, quando me levou para conhecer Paris e comer naqueles restaurantes horríveis de mendigos. Sempre troquei você por uns ricos que se mostraram um lixo, e acabei assim, um desastre. Está contente por me ouvir reconhecer isso? Gosta de ouvir? Você faz essas coisas para demonstrar que é superior a todos eles, mostrar o que eu perdi com você? Por que faz? Posso saber? Sei lá por quê, menina má. Talvez para receber indulgências e ir para o céu. Talvez pode ser que ainda esteja apaixonado por você. E agora, chega de adivinhações. Vamos dormir. O professor Borrichon disse que, até estar totalmente recuperada, você deve tentar dormir pelo menos 8 horas diárias. 2 dias depois, terminou meu contrato temporário com a Unesco e pude dedicar o dia inteiro a ela. No Hospital Cochin, haviam prescrito uma dieta à base de verduras, peixes e carnes cozidas, frutas e sopa de legumes, e proibido o álcool, mesmo o vinho, assim como o café e todos os temperos fortes. Devia fazer exercícios e caminhar ao menos 1 hora por dia. De manhã, depois do café, eu ia comprar croissants recém-saído do forno numa padaria da École Militaire. Dávamos um passeio, de braços dados, ao pé da Torre Eiffel e pelo Champ de Mars, pela École Militaire e, às vezes, se o tempo permitisse e ela estivesse disposta, bordejávamos o cais do Sena até o Place de la Concorde. Eu deixava que ela conduzisse a conversa, evitando apenas que me falasse de Fukuda ou do episódio de Lagos. Nem sempre era possível. Então, quando ela teimava em tocar no assunto, eu me limitava a ouvir o que queria contar, sem fazer perguntas. Pelas coisas que insinuava, de tanto em tanto, nesses quase monólogos, deduzi que sua captura na Nigéria acontecera quando estava partindo do país. Mas sua história, desencaixada, sempre transcorria numa espécie de nebulosa. Já tinha passado pela alfândega do aeroporto e estava na fila de passageiros, dirigindo-se para o avião. 2 policiais atiraram dali, com boas maneiras. A atitude deles mudou por completo assim que a meteram numa caminhonete com os vidros pintados de negro, e principalmente quando a fizeram descer num edifício fedorento, onde havia celas com grades que cheiravam a excremento e urina. Acho que não foram eles que me descobriram. Aquela polícia não era capaz de descobrir nada. Dizia uma e outra vez. Alguém me denunciou. Mas quem? Quem? Às vezes penso que foi o próprio Fukuda. Mas por que ele faria isso? Não tem pé nem cabeça, certo? Que importância tem isso agora? Já passou. Esqueça. Enterre.
Não é bom você ficar se torturando com essas lembranças. O importante é que sobreviveu e em pouco tempo vai estar completamente curada. E nunca mais vai se meter nessas confusões em que perdeu metade da vida. No quarto dia, uma quinta-feira, Helena nos disse que o Dr. Zilaksky, diretor da clínica de Petit Clamant, iria nos receber na segunda, ao meio-dia. O professor Borrichon havia falado com ele pelo telefone e lhe passara todos os resultados dos exames médicos da menina má, assim como suas receitas e seus conselhos. Na segunda-feira, fui conversar com um senhor Charnez, convocado pela secretária da agência de tradutores e intérpretes que ele dirigia. Ofereceu-me um contrato de trabalho por 2 semanas, em Helsinki, bem pago. Aceitei. Quando voltei para casa, assim que abri a porta, ouvi vozes e risadinhas no quarto. Fiquei quieto, com a porta entreaberta, escutando. Falavam em francês, e uma das vozes era a da menina má. A outra, fininha, chiada, um pouco hesitante, só podia ser de Hilal. Minhas mãos ficaram úmidas, de repente. Permaneci em êxtase. Não cheguei a entender o que diziam, mas estavam jogando algum jogo, talvez damas, talvez Yankenpo, e, a julgar pelas risadinhas, também estavam se divertindo muito. Não tinham me ouvido entrar. Fechei a porta da rua bem devagar e avancei até o quarto, exclamando bem alto em francês: "Aposto que estão jogando damas e que a menina má ganha." Houve um silêncio instantâneo. E quando dei mais um passo e entrei no dormitório, vi o tabuleiro de damas aberto no meio da cama e os dois sentados em lados opostos, ambos inclinados sobre as peças. A figurinha de Hilal me olhava com os olhos relampejando de orgulho, e então, abrindo muito a boca, disse em francês: "Hilal ganha." "Sempre me ganha, não tem jeito", aplaudiu a menina má. "Esse garotinho é um verdadeiro campeão." Vamos ver, quero ser o juiz dessa partida", disse eu, sentando-me numa quina da cama e esquadrinhando o tabuleiro. Tentava fingir a mais absoluta naturalidade, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo, mas quase não podia respirar. Inclinado sobre as peças, Hilal observava, estudando o movimento seguinte. Por um instante, meu olhar e o da menina má se cruzaram. Ela sorriu e me deu uma piscadinha. "Ganha outra vez!" exclamou Hilal, aplaudindo. "De fato, mon vieux. Ela não tem como escapar. Você ganhou. Aperte aqui." Apertei sua mão e a menina má lhe deu um beijo. "Nunca mais vou jogar damas com você. Estou cansada de tanto levar surras", disse ela. "Conheço um jogo mais divertido ainda, Hilal", improvisei. "Por que não damos a Helena e Simon a maior surpresa da sua vida? Vamos montar uma cena que os seus pais nunca vão esquecer, pelo resto dos seus dias. Você gostaria?" O menino fez uma expressão cautelosa e continuou imóvel, esperando que eu continuasse sem se comprometer. Enquanto eu expunha esse plano que ia inventando à medida que o descrevia, ele me ouvia intrigado e um tanto temeroso, sem coragem de rejeitá-lo, atraído e repelido ao mesmo tempo pela minha proposta. Quando terminei, ficou parado e em silêncio ainda por um bom tempo, olhando para a menina má, olhando para mim. "O que acha, Hilal?" Insisti, sempre em francês. "Damos essa surpresa a Simon e Helena? Garanto que não vão se esquecer pelo resto da vida." "Está bem", disse a vozinha de Hilal, concordando com a cabeça. "Damos essa surpresa." Fizemos como eu tinha improvisado, em meio à emoção e ao desconcerto que me tomaram ao ouvir Hilal. Quando Helena veio buscá-lo, a menina má e eu pedimos que voltassem depois do jantar. Ela, Simon e o menino, porque tínhamos uma sobremesa deliciosa e queríamos que provassem. Helena, um pouco surpresa, disse que estava bem, mas só um pouquinho. Senão, no dia seguinte o dorminhoco do Hilal não conseguiria acordar. Saí com um pé de vento para a esquina da escola militar,
onde ficava a confeitaria dos croissants, na Avenue de l'Bourdonnais. Por sorte estava aberta. Comprei um bolo com muito creme e por cima uns morangos gordos e vermelhos. Na excitação em que estávamos, mal provamos a dieta de verduras e peixe que eu partilhava com a convalescente. Quando Simon, Helena e Hilal, já de chinelos e roupão, chegaram, estávamos com o café pronto e o bolo cortado em fatias, à sua espera. Notei imediatamente pela expressão de Helena que ela desconfiava de alguma coisa. Simon, por sua vez, preocupado com um artigo de um cientista e dissidente russo que tinha lido aquela tarde, estava no mundo da lua e nos contava, com o creme da enjoativa sobremesa juntando a sua barba, que esse homem visitara há algum tempo o Instituto Pasteur e que todos os pesquisadores e cientistas ficaram impressionados com sua modéstia e seu valor intelectual. Então, seguido o disparate roteiro que eu havia arquitetado, a menina má perguntou em espanhol: "Quantos idiomas vocês acham que Hilal fala?" Percebi que, no ato, Simon e Helena, imóveis, abriam um pouco os olhos parecendo perguntar: "O que está havendo aqui?" "Acho que 2, declarei. "Francês e espanhol. E vocês? Quantos idiomas Hilal fala, Helena? Quantos você acha, Simon?" Os olhinhos de Hilal iam dos seus pais para mim, de mim para a menina má e, de novo, para os pais. Estava muito sério. "Não fala nenhum idioma", balbuciou Helena, olhando para nós e evitando dirigir a vista para o menino. "Pelo menos por enquanto." "Eu acho que", disse Simon, e se calou, aflito, pedindo com o olhar que lhe indicássemos o que devia fazer. "Na realidade, não interessa o que nós achamos", interveio a menina má. "Só o que Hilal disser." "Como é, Hilal? Quantos idiomas você fala?" "Fala francês", disse a voz fininha e chiada, e depois de uma pausa muito breve mudando de idioma. "Hilal fala espanhol." Helena e Simon continuaram de olhos fixos nele, emudecidos. O bolo que estava na mão de Simon escorregou de seu prato e aterrissou na calça. O menino começou a rir, pôs a mão em cima da boca e, apontando a perna de Simon, exclamou em francês: "Suja a calça." Helena se havia levantado e agora, ao lado do menino, olhando arrebatada para ele, acariciava a sua cabeça e passava a outra mão pelos seus lábios, uma e outra vez, como uma devota acariciando a imagem do santo padroeiro. Mas quem estava mais comovido era Simon. Sem conseguir falar nada, olhava para o filho, para a mulher, para nós, atarantado, parecendo pedir que não o acordássemos, que o deixássemos sonhar. Nessa noite, Hilal não disse mais nada. Pouco depois seus pais o levaram e a menina má, assumindo o papel de dona de casa, fez um embrulho com a metade do bolo que sobrava e insistiu para os Gravolves se levarem. Eu estendi a mão para Hilal quando nos despedimos. "Tudo deu certo, não foi, Hilal? Fico-lhe devendo um presente, porque você se saiu muito bem. Outros 6 soldadinhos de chumbo para sua coleção?" Fez movimentos afirmativos com a cabeça. Quando fechamos a porta atrás deles, a menina má exclamou: "Neste momento, eles são o casal mais feliz da terra." Mais tarde, quando eu já estava adormecendo, vi uma silhueta que se insinuava na sala de jantar e, silenciosa, avançou até o meu sofá-cama. Pegou a minha mão. "Vamos, venha comigo", ordenou. "Não posso nem devo", respondi, levantando-me e indo atrás dele. "O Dr. Pinot proibiu. Durante 2 meses, pelo menos, não posso tocar em você, muito menos fazer amor. E não vou tocar nem fazer amor até que esteja saudável, entendido?" Já estávamos deitados na sua cama e ela se aconchegou em mim e encostou a cabeça no meu ombro. Senti seu corpo, que era só pele e osso, e seus pequenos pés gelados se esfregaram nas minhas pernas, e um calafrio me percorreu da cabeça aos calcanhares. "Não quero que faça amor comigo", sussurrou, beijando meu pescoço.
Quero que me abrace, que me dê calor e que espante o medo que eu sinto. Estou morrendo de pavor. Seu corpinho, uma forma cheia de aresta, tremia feito vara verde. Abracei-a, esfreguei suas costas, braços, cintura, e por um bom tempo fiquei dizendo coisas doces no seu ouvido. Eu nunca deixaria que ninguém a machucasse de novo. Ela precisava ser determinada para se reestabelecer logo e recuperar as forças, a vontade de viver e de ser feliz. E para ficar bonita outra vez. Ela ouvia, muda, grudada em mim, transpassada às vezes por sobressaltos que a faziam gemer e se contorcer. Muito depois, senti que adormecia. Mas ao longo de toda aquela noite, na minha vigília, eu a senti gemer e estremecer, vítima dos seus constantes ataques de pânico. Quando a via assim, tão desamparada, me lembrava do que acontecera em Lagos, e então sentia tristeza, cólera, um desejo feroz de vingança contra seus algozes.